Que grande privilégio é ver essas coisas. Me dê mais 20 minutos de atenção, depois vamos ficar sossegados. Eu sei vocês que estão conosco através da internet, a reunião nossa nessas viagens se torna mais longa. Estão acostumados com uma hora e meia termina a reunião, e essas vão 3 horas, né? Demora mais. É que nós deixamos cada um dar uma palavrinha e prolonga, mas outra hora é a aparelhagem que está com problema, é a transmissão, e a gente quer que as pessoas aproveitem tudo. E foi muito bom. Essas palavras ajudam bastante as pessoas. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler outra vez, bem conhecido, que o Apocalipse 3, verso 20, para a gente comentar um pouquinho. Só dar mais um pouquinho, porque, olha, o que vocês já comeram hoje já está bom, viu? Vocês já comeram, já dá para 2 meses, daqui tem alimento aí para vocês ficar remoendo. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Grande Criador, nós já temos ouvido a sua palavra, que é o pão da vida. O mistério que já foi revelado esteve oculto por todos estes 6 milênios, mas foi revelado nos últimos dias. E tivemos o mistério completo revelado. Estamos agradecidos por isto, Pai, por poder ver Deus revelado em carne humana. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Tem coisa que a gente supõe. Suposição e revelação. Então tem coisa que a gente supõe. E o que você supõe não é verdade. Primeiro você tem que descobrir qual que é a verdade. Largar de supor. Aí eu suponho que é isto, eu acho que é isto. Não é tempo mais de supor, não é mais tempo de acho. É tempo de ver a realidade, de crer nesta revelação. Você vê que o próprio irmão Branham, antes da revelação dos selos, no intervalo, ele fala, estamos supondo. Mas, quando a coisa é revelada, não se supõe mais, aquilo está claro. Quando você ouve uma mensagem que ela abre seu entendimento, aquilo não é uma suposição. Toda suposição fecha o entendimento. A revelação é que abre. Entende? Quando Jesus se revelou, abriu o entendimento deles ali no caminho de Emaús. E que para você, aqui o caminho de Gravataí, seja igual o caminho de Emaús. O caminho que você está andando, para, escuta. E diz, não ardia o nosso coração quando eles expunham todas essas verdades, esses mistérios revelados, que tudo está claro, Deus feito carne, Deus manifestou no nosso meio. Vamos pedir para isso entrar. O problema é que hoje eles não andam com isso não para com eles, e eles não pedem para isso entrar. Foi diferente dos homens do caminho de Emaús, que eles andaram com Cristo sem saber, mas a palestra estava tão boa, fica conosco, vamos entrar. É a melhor coisa que faz. Sem entender. Vocês podem notar que eles não entenderam Cristo, andaram com Cristo,
e não entenderam Cristo. Mas descobriram que era uma coisa tão boa, nós não vamos poder deixar isso daí passar. E Jesus foi chegando na aldeia deles e já foi passando. Dizendo, não, mestre, fica aqui conosco. Vamos entrar, fica conosco um pouco. E aquilo foi o que abriu o entendimento deles. E abriu-lhes o entendimento para conhecerem as Escrituras. E conhecer qual é a Escritura? A Escritura da ressurreição. Tinha que ter o entendimento aberto para conhecer que a Escritura da ressurreição tinha cumprido também. Porque eles não percebiam que aquele homem era Cristo, que tinha morrido e já tinha ressuscitado. Então foi preciso parar. Assim cada um pudesse, a hora que escutasse a mensagem, chamar a mensagem para dentro, dar uma paradinha, ver que a mensagem vai passando da sua cidade, vai passando do seu pastor, e o seu pastor diz, olha, quebra esses CDs, queima essa ponte, você tem que queimar essa ponte, ficar do jeito que você estava mesmo. E você pega e chama o CD para dentro. Diz, entra, vamos entrar um pouquinho. Vou escutar ao menos uma hora. Se escutar uma hora vai estar bom. Escutar um CD, quem é eleito não precisa de muito tempo. Escutar uma mensagem é o suficiente. Aquilo desperta a pessoa. Você depois começa a selecionar até com quem você anda. Se não crê, eu não posso andar junto. Não é questão de eu ser melhor. Não, eu quero ajudar aquela pessoa. E para ajudar aquela pessoa, eu não vou andar com ela. Porque a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver de comum acordo. Mas se não está de comum acordo, como que vai andar junto? Como que vai ficar escutando aquilo? Se vocês não estão de comum acordo com o que eu prego, vocês perdem tempo de vir aqui. É melhor ficar em casa. É melhor ir ler a mensagem do irmão Brana, participar de uma outra reunião, do que vir aqui. Porque se você não está de comum acordo, a gente tem que estar de comum acordo. Eu sei que nenhum de vocês vieram aqui para observar. Mas não tem nada para observar. Ninguém vem aqui para observar, eu vou ver como que eles estão. Não, nós estamos do mesmo jeito. Vamos ver se eles mudaram, se pararam de crer que o Cordeiro saiu do trono. Não, nós estamos crendo mais forte ainda. Então não adianta, observar não vai adiantar. Então não pode caminhar junto. A questão é essa, não tem jeito de caminhar junto. Então, o dia que você descobrir, a eleição vai fazer você descobrir. Ou você vai ter que dizer, não sou eleita, não sou eleita. Eu não descubro isso daqui. Me falta eleição. Eu digo que tenho revelação, mas não tenho eleição. E eu preciso ter a eleição. Que se você diz que tem revelação, mas a revelação que você tem não mostra com quem você está andando que está errado, você simplesmente é um Abel. Não nasceu de novo. O profeta disse que teve que Abel morrer para poder vir Sete, que é o novo nascimento. As pessoas nunca percebem isso e continuam com uma pessoa boa. Você quer melhor que Abel? Mas Abel não sabia, não fazia escolha. Ah, vou andar com meu irmão mesmo. É meu irmão. Ele é filho da mãe. Não tem problema nenhum, eu vou andar com ele. Certo? E andou com ele, levou uma paulada na cabeça. Não tinha revelação daquilo, ele precisava de uma revelação. A Bíblia já estava escrita. Se não estiver de comum acordo, não anda junto. Abel nunca concordou com Caim. As opiniões de Caim, a forma de adoração de Caim, Abel fazia tudo diferente, ele não concordava. Caim fazia um sacrifício ali, Abel fazia outro aqui, e Caim orava ali, Abel orava aqui. E Deus rejeitava Caim ali, Deus aceitava Abel aqui. E Abel olhava para o lado de Caim com amor, Caim olhava para o lado de Abel com raiva. Mas Deus não pode aceitar uma coisa se não for por revelação. Deus aceitou o sacrifício de Abel por revelação. Mas Abel andava com Caim. E aí ele teve que sofrer
a morte, ele teve que pagar o preço de andar com o seu irmão que não tinha revelação no que fazia. Fazia um altar, orava também. Nós não podemos ser como as pessoas. Já falou em Deus, está tudo bom. Falou no Brana, está tudo bom. Até o diabo fala em Brana. O diabo sabe, o diabo fala aqui, ó, a única forma de eu enganar o povo hoje é falar em Brana, porque Jesus já falei demais. Já pude enganar nas 7 eras da igreja. Agora nessa era, para enganar mesmo, o próprio diabo diz, eu tenho que falar Brana também. Ele tem que comentar nisso. Os ungidos dos últimos dias, hoje, não são os pentecostais. Mateus 24, 24, eram os pentecostais no tempo do irmão Brana. Hoje, Mateus 24, 24 repete. Hoje, os ungidos, hoje é dentro da mensagem. Os ungidos, eles estão ungidos com a primeira e segunda etapa. Tão ungidos que eles estão atrás de sinais, de maravilhas, para ver se chama a atenção das pessoas. E não conseguem a revelação, eles não conseguem a palavra. E o problema nosso, não é que a gente não quer andar com eles, a questão é que a Bíblia diz, ou eu ando agora conforme a Bíblia, eu vou largar de crer nessa Bíblia. A Bíblia diz que não anda dois juntos se não estiver de comum acordo. Então, eu posso ir com ele no supermercado, mas não posso ir com ele na igreja. Eu posso ir com ele numa loja de materiais, mas não posso ir com ele numa loja evangélica. Porque não dá certo. Não tem jeito de andar junto. Se você não descobrir isso, qualquer dia você vai ficar igual a Abel, morto. Você vai ter que morrer. Aí o outro irmão que vê aquilo, aí vai nascer de novo. Fala, não vou fazer isso não. Vai ter que vir uma outra semente no lugar de Abel que Caim matou. O irmão Brana trata tão individual disso daí, que é o real, não era da mesma semente. Diz aquilo, prova que Caim não era da mesma semente, que Deus teve que dar outra semente para Eva no lugar de Abel, que Caim tinha matado. Então a gente, não sabendo com quem a gente anda, a gente vai acabar sofrendo, você vai acabar sofrendo problema de falta de revelação. É porque não anda, você anda com uma pessoa duvidosa, ela vai semear dúvida constantemente. Se você andar com um crente verdadeiro, todo dia vocês conversam em Brana, vocês conversam na revelação, conversam em 7 selos, conversam em 7 trovões, conversam em novo nome, tudo dá certinho. A hora que você achar um irmão que diz assim, o que você acha? O que você supõe sobre aquele negócio de HM? Aí você diz, o que foi, irmão? O que é que você quer dizer? Você não está crendo? Fala logo que você não está crendo, que eu não vou andar com você não. Seja claro, você não está aqui. Não, não estou. Eu quero saber a sua opinião. Não, não tem mais opinião, acabou as opiniões. Mas eu quero saber a sua suposição. Acabou as suposições. Eu quero saber o que você acha. Acabou o que eu acho. Agora eu creio. Eu creio. Então eu sei com quem eu ando. Eu sei com quem eu ando. E a gente pode ir em todo lugar. Se é um povo livre que nem nós, podemos ir em todo lugar. Mas temos que cumprir a Bíblia em certos pontos também. Não anda junto se não estiver de comum acordo. Como é que vai andar junto? Como é que vai cultuar junto? Ah, nós estávamos adorando junto. Então eles estão lá adorando a Deus no ministério de Brana. E você vai junto com eles. E eles adorando a Deus no ministério de Brana com o cordeiro no trono. E você, no mesmo lugar, adorando a Deus no ministério de Brana com o cordeiro fora do trono. O Abel e o Caim lá dentro da igreja. Mas quando chegou 7, o homem natural, que era Abel, você diz, não, mas a Bíblia diz que ele era revelado. E o irmão Brana, além de dizer que ele era revelado, diz que ele era um homem natural. Porque ele era semente do homem natural. Quando veio 7, aquilo ali apontou para o homem espiritual. Aquele era diferente. E dentro daquele intervalo que Abel morreu, levou anos para
o Senhor ser adorado. E não importa quantas religiões há, quantos Caíns existam, quantas adorações existam, mas teve que passar um bom tempo, aí Deus veio, gera um homem, Sete, ainda não estava bom. E agora você gera um para mostrar que é do novo nascimento que vai começar uma adoração. Aí Sete gerou um filho. Aí começou a invocar o nome do Senhor. Mas já não invocava o nome do Senhor, invocava no tempo do homem natural, que era Abel, semente do Adão. Mas depois que ele morreu, continuou a adoração, continuou, mas Deus não estava aceitando mais nenhuma adoração. As pessoas pensam que Deus é obrigado a aceitar, só porque elas choram, elas gritam, elas pulam, elas rolam. Deus é obrigado a aceitar. Não, irmãos, Deus passou 2000 anos sem atender os judeus. E é guerra, guerra, e vem Mussolini, e vem Hitler, e vem Stalin, e Eichmann, e mata eles. E nós vimos aqueles filmes assim, e a gente fica falando, ô bigodinho terrível, ô homem terrível, ô assassino. E Deus falando para Hitler, faz a minha obra aí, cumpra a minha palavra, cumpra a minha palavra. Aí eles me rejeitaram lá atrás, e eu disse que eles tinham que pagar, então cumpra, eu preciso de Hitler. Paulo diz, Deus levantou a Faraó. Você poderia dizer, é o diabo que levantou, foi o diabo que levantou Hitler, não. E quando Martim Lutero, por falta de revelação, porque ele não era um mistério, como nós ouvimos aí, e ele não sendo mistério, ele não tinha revelação do que precisava. E Martim Lutero dizia, esses judeus têm que ser mortos. E então Hitler, inspirado naquilo, matou os judeus. Tem mais gente aí, e mata os judeus, inspirado naquilo que Martim Lutero pensou lá atrás. Do que ele disse lá atrás. Ele veio e cumpriu aquilo e matou os judeus. Agora chega o William Branham e diz, sabe por quê? Martim Lutero diz aquilo porque ele não era profeta. Porque não podia falar daquela forma. Mas aquilo inspirou o homem para matar aqueles judeus. E quando você vê um filme daquele dos judeus, o quanto eles padeceram, você chora. Como pode um povo morrer desse jeito? Mas é que eles mataram Cristo lá atrás, o ungido do dia, eles não reconheceram, e Deus fez eles pagar no ano 70, os pais deles pagaram e os filhos deles pagaram aqui em 1942 a 45, estava pagando também aquilo. Você lembra que o irmão Branham diz, se eu pudesse eu ia pregar para vocês que Deus não esquece de nada. Deus não esquece de nada. Ele não esquece do que ele prometeu de bênção, mas ele não esquece também daquilo que você faz de errado e não pede perdão. Ele não esquece. Você tem que saber que a única forma de Deus poder esquecer é quando todos os nossos pecados são confessados e colocados debaixo do sangue de Jesus Cristo. Ele nunca mais lembra de nosso pecado. Nunca lembra que pecamos. Talvez o irmão fala de nós, lembra do que nós fizemos. Deus não lembra. Isso é o que o irmão Branham ensina. Agora, isso tudo já estava na era do sangue. Quando o sangue foi vertido e cobriu 7 eras da igreja, tudo isso cumpriu. Todos os nossos pecados foram lançados naquele sangue. Não tem pecado mais. As pessoas não vão aproveitar. Agora, tem gente que quer aproveitar, não tem pecado. Eu não tenho, então agora eu vou começar. Isso é falta de eleição. Você não tem vontade de pecar. Você não tem vontade. Quando peca, por isso que ele não computa quando você peca, porque você não pecou intencional, com vontade de pecar. Você pecou numa fração de segundo, você deu um escorregão e alguém te condena e Deus vem, não, já não tem mais nada não, não fez nada, não pecou. Não, mas eu vi. Deus diz, não, não tem nada, está limpo. Agora, não é porque tem sangue hoje bombeando a seu favor, é que o sangue já bombeou. O sangue já cobriu, já pagou todos os nossos pecados. Amém? Então não é tempo mais de viver supondo e não é tempo de andar com gente que não tem a mesma fé. Não é tempo. Pensa bem, andar e casar.
Se não é tempo de andar e casar com os primos, com as primas. Aí que você vai ver o que você vai carregar. A cruz que você tem que carregar o resto da vida. Oh, mas por causa de uma ambição carnal, então se entra num casamento, num matrimônio que é antibíblico. Você vai ter que pagar o preço daquilo. Não digo que você não é salvo, mas você vai ter que pagar o preço, colher aquilo ali sempre e dar graças a Deus. Apanhar bastante e dar graças a Deus. Sofrer bastante, dizer muito obrigado, Senhor, foi eu que quis. É assim que é bom. Aí você vai até o fim. E largue de lamentar. Agora, tenha luz do assunto, faça a coisa da forma certa. Lembra que lá no passado, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, porque as filhas dos homens que é bonita, porque elas que mostram. As filhas de Deus nunca mostraram. E as filhas dos homens é que mostraram. E foi aí que Deus matou todos eles. Deus afundou aquele mundo aquele dia na água. Mais para frente, no tempo de Balaão, Deus matou 23 mil homens. Por que Deus não matou as mulheres? A mulher que é o problema? Não, Deus matou 23 mil homens. Porque era o homem que era o problema. O homem que desobedeceu. O homem que casou. O homem que foi na união errada. O homem que foi na igreja errada. O homem que entrou em contato com a igreja errada. O homem que começou a ter relacionamento com a igreja errada. Não tinha revelação e Deus matou eles. E assim vem, durante todo o período, você vai encontrar Deus fazendo a mesma coisa durante as 7 eras da igreja. Nesse tempo final, você não pode estar casado errado. Agora você diz, espera, o que é casar errado? A minha mulher não é da igreja, o meu marido não é da igreja. O que é? Casar errado agora é a sua fé. Você está casado com o que agora? Você casou certo agora? O casamento seu está certo, agora casou certo. Você agora casou com a palavra da forma certa ou você ainda está duvidoso da palavra? Agora é tempo de formar um casamento sem suposições. Eu sei que isso é verdade. Eu tomo essa mensagem para mim. Eu tomo essa mensagem como meu esposo. Eu prometo viver fiel, honrar esta mensagem até que Jesus Cristo me tire da terra. Isso é um casamento. Você está fazendo o seu casamento dentro de uma união lícita, correta. Mas quando você faz um casamento com a forma pagã de companheirismo que existe, anda com qualquer pessoa, escuta qualquer coisa, tudo é de Deus para você. Falta revelação. Falta revelação. Não é tudo de Deus. Você tem que saber o que é do diabo e o que é de Deus. Você tem que saber. E você só pode adorar a Deus de uma forma correta quando você tem esse novo nascimento que você já sabe fazer sua escolha. É uma escolha espiritual. Você tem capacidade para aquilo. E não se mistura mais nada. Olha, eu dou a mão, falo bem de todos eles. Mas quando no tocante à fé, eu não posso fazer isso. Não posso fazer. Humanamente, são humanos que nem nós. Nós morremos igual. Ficamos doentes igual, apodrecemos igual, fedemos igual. Mas na mensagem a coisa é diferente. No caso da minha alma, eu estou tratando aqui de uma forma diferente. Eu não estou supondo, eu não quero uma igreja que o pregador diz, eu acho que é isso. Eu acho não. Então tchau, que eu não quero esse pregador para mim. Eu não quero um colega para mim andar com ele. Eu estou meio duvidoso disso daí. Então não anda comigo não. Eu não tenho dúvida. Será que o 7º anjo revelou mesmo? Será não. O será acabou. O será já foi. Entende? O suponho já foi. O acho já foi. Então você tem que entender agora o que é esta revelação. E é quando Cristo está fora da igreja, batendo só para alguns saírem para estar com Ele, para cear com Ele. O tempo da ceia com Cristo é agora. Você está ceando com Ele agora. Nós vamos no rapto para a glória, mas você já está ceando agora. Isto não é suposição. Eu estou ceando com Cristo fora da era de Laodiceia. Estou ceando com Cristo num bom companheirismo, onde eles creem da mesma forma. Nós não supomos o que diz o William Branham, nós cremos no que diz o profeta. Amém? É isso, hein? Amém. Graças a Deus.
É bom que eu não falo muito, fica gostoso. Depois é fácil até para me escutar. Os 7 selos sobre o livro mantém selado. O livro é absolutamente um livro selado até que os 7 selos sejam abertos. O livro é selado com 7 selos. Agora, isso é diferente dos 7 trovões. Vê você? Estes são 7 selos sobre o livro e não serão abertos até a mensagem do 7º anjo. E eu posso te mostrar isso claramente. Porque o irmão Brana, no intervalo, antes de abrir o primeiro selo, o irmão Brana ainda tinha aqueles mesmos pensamentos de que tem 7 por dentro e 7 por fora. Tem 7 dentro e 7 fora, quase formando 14. Aí depois chegou o dia que ele diz, eu pensava que era assim. 79 do alimento espiritual. Eu pensava que tinha 7 do lado de dentro e 7 no reverso do livro. Mas não pode. Aí que ele clareou, porque veio a revelação. Quando a revelação chega, como todas as coisas, você tem que, ao ler, você tem que saber o porquê aquilo ali. Porquê dessas coisas? E não é uma interpretação, é uma suposição. O irmão Brana está supondo que, vê você, estes são 7 selos sobre o livro, e não serão abertos até a mensagem do 7º anjo. Agora, simplesmente estamos supondo. Simplesmente estamos supondo. Porém, a genuína revelação de Deus será perfeita com o sonido do 7º anjo, da trombeta do 7º anjo. Apocalipse 10:7. Então, quando você supõe uma coisa, mas a trombeta toca, aí você conserta aquela coisa que você supôs. Agora não está supondo mais. Aquilo agora é verdade. Se o povo pudesse tomar as mensagens posteriores aos selos, para poder acertar alguma coisa antes da pregação dos selos, seria uma bênção, as pessoas teriam entendimento. Isso é o que é a esposa de Cristo, ela sabe fazer isso, sem dizer, Brana errou. Não podia, nem William Brana podia falar antes de Deus abrir o livro para ele. E se ele falava, ele estava supondo. Ele supôs muita coisa. No primeiro selo, 125, ele diz, aquele cavaleiro do cavalo, do capítulo 6 de Apocalipse, aquele cavaleiro é o Espírito Santo. No primeiro selo, 125, ele diz, eu cria que era assim. Mas quando me foi aberto, a coisa é diferente. Não é o Espírito Santo, é o anticristo. E que diferença, que distância está? Uma coisa que você crê que é Cristo e é anticristo, o próprio profeta. É assim como o povo da mensagem está. Eles creem que o que eles estão crendo hoje, na primeira e segunda etapa, o que eles têm, sem novo nome, sem saber o que são os trovões, sem conhecer direito o que é a terceira puxada, eles dizem que aquilo é Deus, que aquilo é Cristo, e é o anticristo aquilo. Quando você não conhece, aquilo é contra. Aquilo não é revelado, é uma suposição, é tanta suposição que até hoje eles estão esperando irmão Brana ressuscitar para revelar mais alguma coisa. E eu teria mais alguma coisa para falar para vocês, que vocês já têm conhecimento. O 25 do intervalo, que agora na nova tradução foi corrigido, mas quando eles fizeram esse 25 aqui do intervalo, vocês vão ver, e recorde, o 7º anjo estará sobre a terra no tempo da sua vinda. Me parece que eles já fizeram a própria interpretação aqui, do que eles criam, porque criam que o irmão Brana ia ressuscitar, estará. Mas se você pega a tradução de hoje, a correta dessa mensagem, o 7º anjo está sobre a terra no tempo da sua vinda. O irmão Brana estava falando no presente, o 7º anjo está. Mas até nas traduções começaram a haver alguma falha, porque eles criam e colocavam para o futuro quando a coisa estava cumprindo no presente e eles não podiam ver. Pai Celestial, ajuda-nos a confiar, a crer mais e mais na sua palavra. Não supor, mas crer, porque esta é a revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.